Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Louvado seja o nosso Deus. Eu acredito que todo mundo aqui sabe andar de bicicleta. Andar de bicicleta é algo que, na minha vida, foi muito prazeroso. Não só o andar de bicicleta. Eu estou dizendo o aprendizado, o como eu aprendi a andar de bicicleta. Quantas lembranças vêm na nossa mente em algo que parece ser simples? Via de regra, é o pai que acaba incentivando o filho. Às vezes o filho está lá quietinho, bora dar uma bicicleta para esse menino. O menino pega a bicicleta e sai andando. Aí vem o quão prudente é o pai. Alguns vão com 2 rodinhas. E aí o menino, a menina fica totalmente seguro. Qualquer lado que ele tombar, está seguro. Tem aqueles pais que já colocam uma rodinha só. Filho, filha, perdeu o equilíbrio, tomba para o lado direito, sem nenhuma conjectura política aqui. Tomba para o lado direito que está tudo certo. Só tem a rodinha do lado direito. Tomba para lá que você está tudo certo. O meu pai não tinha negócio de rodinha, não. Tinha uma alavanca atrás do banco e ele ia empurrando, 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 e nessa caiu, já era. E daqui a pouco andava ali 300 metros. Aí daqui a pouco, pai, não solta. Cadê a voz do pai? E aí vem o desespero. Você já andou 300, 400 metros, só que você ouve lá atrás o seu pai dizendo, tá bom, não vou soltar. Já era, é queda. E aí cada criança vai se desenvolver da maneira de que ela vai ser a personalidade dela. Uns, quando percebe que vão cair, já pula direto da bicicleta. Outros caem mesmo, choram, o pai tem que correr lá. Outros caem, chora, já levanta e vem empurrando a bicicleta. Nesse momento em que a gente está aprendendo a andar de bicicleta, existe uma relação de confiança entre a pessoa que está ensinando, normalmente o pai, isso não é uma regra, tá? Mas normalmente o pai, existe essa confiança. Logo, logo, o andar está dominado. Quando menos a gente percebeu, eu acho que a gente não lembra o dia que a gente aprendeu a andar de bicicleta. Um dia eu caí, no outro dia estava andando. Não sei muito bem qual foi esse dia. O que é legal de tudo isso? A gente fica muito feliz. E quem nos ensinou fica mais feliz ainda. O sermão de hoje vai trazer para a gente algumas semelhanças com esse aprendizado. É um processo muito legal, muito gostoso, um processo onde tem uma confiança, alegria, incentivo e dedicação entre aquele que está ensinando e aquele que está recebendo. O tema do nosso sermão de hoje é crescendo, desenvolvendo, amadurecendo com alegria. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, nós leremos a palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nós já declaramos toda a nossa condição de que somos Seus filhos, de que o Senhor é majestoso, poderoso, o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, o Senhor tem tudo sob o controle, porque o Senhor criou todas as coisas. Neste momento, Pai, nós pedimos que todas as distrações fiquem de lado, Pai.
aonde a tua palavra estiver sendo pregada hoje fielmente, que o Senhor avive cada um desses lugares. Aonde ainda isso não ocorre, Pai, que o Senhor dê sabedoria para este povo, para que a tua palavra seja pregada de acordo com a tua santa vontade, Pai. Prepara o nosso coração, que o Espírito Santo que habite em nós nos convença cada vez mais da nossa condição perante a tua majestade, Deus. Prepara, Pai, aqueles corações que ainda não receberam a tua palavra, que o Senhor quebrante, que o Senhor transforme, que o Senhor enche, que o Senhor use, Pai, cada um daqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. É em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que oramos. Amém. Irmãos, conforme a gente for passando pelo texto, a gente vai vendo as divisões. A divisão vai ser exatamente o tema do sermão: crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, tudo isso com muita alegria. É necessário que o seminarista estrague um pouquinho o sermão, né? Normalmente, sermão de seminarista vem com muitos detalhes. O seminarista quer colocar tudo que ele aprendeu num versículo. Mas é importante a gente usar o comecinho do nosso verso aqui. O apóstolo Paulo, o escritor Paulo, ele vai começar dizendo: assim, pois, amados meus. É necessário que a gente pegue esse assim, pois, porque ele está remetendo a algo que já aconteceu. Como nós estamos lidando com uma carta, é necessário que nós entendamos o contexto da carta até este momento. Então, para a gente rapidinho entender o que está dentro desse assim, pois, o que Paulo vem dizendo até aqui é que a igreja cresceu. A igreja de Filipos, nós vamos ter o início dessa igreja lá em Atos, capítulo 16. Lá a gente vê o nosso ministro Paulo levando a palavra de Deus a uma cidade chamada Filipos. E chegando lá, eles se deslocaram a um cantinho onde tinha um riacho, e eles encontraram lá um lugar de oração. Quem diria que daquele pequeno lugar, daquela cidade que estava ali, quietinha no canto, tinha um lugar de oração. Daquele pequeno lugar nasceu a igreja de Filipos. O crescimento, ele é visto, porque logo no primeiro capítulo, quando Paulo vai destinar a carta, ele já diz que a carta é à igreja de Filipos, mas ela também é aos presbíteros e aos diáconos. Isso é a prova de que a igreja já estava formada, ela já tinha uma liderança, não era mais um cantinho de oração na beira do rio. A igreja havia crescido. E aí existe um provérbio antigo que ilustra bem essa posição de uma igreja que cresce. O provérbio, a maioria de vocês já deve conhecer: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A gente vê a igreja crescendo, a gente vê as cadeiras sendo ocupadas e a gente vê a responsabilidade que cai sobre o pastor, sobre a liderança, os presbíteros, os diáconos, a junta diaconal. É necessário que cada um entenda a sua posição dentro da igreja. A igreja também precisa estar unida em humildade. Tudo isso está nos versículos anteriores. Então, Paulo vem dizendo que a igreja precisava estar unida e em humildade. O exemplo que vem está bem um pouquinho aí antes do texto que nós começamos a ler. Ele vai dizer que o maior exemplo de humildade foi o próprio Senhor Jesus. O exemplo vem da poesia que nós já conhecemos aí e que que nós devemos decorar, nós devemos ter esta poesia ensinada, do mesmo jeito que as crianças decoram aqui as perguntas do breve catecismo. É legal que a gente pare, sente com os nossos filhos e ensinamos. É o que está no capítulo 2, a partir do verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, Paulo coloca toda a humildade de Cristo, de sair do alto da sua glória e estar entre nós. Tudo está contido nesse comecinho de versículo. Assim, pois, amados meus. Isso é uma conjunção. A conjunção liga orações com ideias semelhantes. Estamos falando de uma carta, segue a ideia da carta. Amados meus é um termo que na carta aos Filipenses vai ser repetido com frequência.
100% dos teólogos que vão comentar a carta aos Filipenses vão dizer que é uma carta de alegria, é uma carta em que o nosso ministro Paulo ele está contente de estar falando com este povo. Então, ele repete por diversas vezes, amados meus, amados meus. E aí o verso 12 nos dá uma informação importante. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Paulo estava preocupado. Apesar de toda a alegria que a carta aos Filipenses nos revela, e que é nitidamente colocada por todos os teólogos, os nossos irmãos de Filipos, eles estavam correndo um perigo. Nós já estávamos, neste momento da história, sob ataque de falsos mestres. Nós precisamos nos lembrar do local que essa igreja estava. Nós estamos falando da Grécia. Quando a gente pensa em grego, quando a gente pensa em Grécia, a gente tem um Deus para cada dia da semana, um Deus para cada estação do ano, tem deuses para todos os lados. Ou seja, esses irmãos estavam constantemente sob ataque. E o pior, não era um ataque qualquer. Estes homens estavam sob ataque de filósofos. Quando nós pensamos em gregos, nós também temos esses pensadores que eram capazes de entrar na mente das pessoas com dialéticas e novas formas de pensar o que talvez a pessoa não tinha entendido corretamente. Paulo estava, então, preocupado. Era uma cidade idólatra, uma cidade que estava sob ataque. Paulo, então, vai dizer, se apeguem à doutrina que eu ensinei a vocês. Eu estive com vocês, a igreja era pequenininha, cresceu, tem diáconos, presbíteros. Se apeguem ao verdadeiro evangelho. E aí ele fala que eles continuam firmes, apesar da ausência. É muito engraçado quando a gente pega, né, um pastor comentando sobre a ausência. Né? Hoje de manhã, na congregação no São Pedro, a gente estava falando justamente isso. O reverendo Jefferson vai sair de férias, falou, é agora. O pastor não está, vai ficar os diáconos, a liderança no comando, vamos ver o que vai acontecer. É exatamente isso. Paulo está dizendo que confia no que eles aprenderam, no que ele ensinou aos filipenses. Olha, na minha presença, eu tenho certeza que vocês estavam andando corretamente, vocês estavam obedecendo a lei de Deus. E eu tenho mais certeza ainda que agora, na minha ausência, tudo isso continua acontecendo. A igreja cresceu. Voltando à analogia ao andar de bicicleta, é como se a gente aprendesse a andar em linha reta e aí a rua acaba. A gente precisa virar para um lado, precisa virar para o outro, mas a gente só aprendeu a andar para frente. A gente precisa agora desenvolver. A igreja cresceu e a gente precisa de desenvolvimento. Ainda no verso 12, no finalzinho dele, o apóstolo Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver é completamente diferente de criar ou de conquistar. Eu não estou conquistando a minha salvação, eu não estou criando a minha salvação. Eu ganhei a salvação. É igual bicicleta, você ganhou a bicicleta, agora você vai desenvolver as maneiras de andar com ela. Nós ganhamos a salvação. Nós cantamos aqui, toda a liturgia foi direcionada para esse presente que a gente recebeu. Nós ganhamos a salvação. A parte difícil já foi feita. Nós não precisamos nos preocupar. A gente não precisa descer da nossa glória, receber chicotada, receber cuspidas. Não, nada disso. Se acalma. Já está garantido. Está tudo certo. Quem leu o final do livro aí viu que vai dar tudo certo. A gente precisa só desenvolver. E o apóstolo Paulo, ele coloca para a gente essa condição. Desenvolva. A carta, ela é escrita, obviamente, a uma igreja. Portanto, Paulo não está dizendo a uma pessoa, João, Marcos, seja lá quem for, Joaquim, desenvolva a tua salvação. É a igreja. Mas a igreja o que é? É a união do monte de pecador que se arrepende. Então, a gente também deve aplicar isso individualmente. Ricardo, legal. Como é que a gente desenvolve a nossa salvação? Eu não compreendi muito bem essa ideia. A analogia aqui volta com a bicicleta. A gente não aprende a andar de bicicleta sentado no sofá, maratonando séries.
Para a gente andar de bicicleta, para a gente desenvolver o nosso andar de bicicleta, é necessário que a gente treine. Como é que a gente desenvolve a nossa salvação? Leitura bíblica, oração, comunhão, participação na igreja. Irmãos, se vocês querem desenvolver a salvação, lembrem-se, diferente de criar ou conquistar, já está no coração de vocês, está garantido, desenvolver. É necessário que tudo isso se torne um hábito. Por que é difícil orar? Por que é difícil a gente acordar cedo e vir na EBD? É porque a gente não está acostumado. O nosso organismo, quanto mais a gente para, mais ele quer ficar parado. Eu estou numa luta para começar a fazer caminhada aí já faz uns 2 anos. Não dá. Mas eu sei que todo mundo que faz caminhada aqui, a partir do momento que colocou isso como meta e todo dia vai lá, o dia que não vai se sente mal, não sabe o que está acontecendo. Eu estou estranho hoje, não fiz caminhada. A ideia é essa. Quando a gente começa a acordar cedo e ler a Bíblia, vai com o sono mesmo. Uma hora o seu organismo vai entender. É igual quando a gente está usando o Waze ou o Maps. A gente conhece o caminho, mas está lá. E aí você começa a ir pelo caminho que você conhece, ele está falando. Faz o retorno, faz o retorno. A ideia é essa. Você vai começar a buscar Deus em oração, na leitura bíblica, o seu corpo vai dizer um pouquinho mais, 5 minutos, 10 minutos. Daqui a pouco, quando você não fizer isso, você vai se sentir mal. Você vai falar, tem algo faltando no meu dia. Coloquem o hábito da leitura bíblia, da oração, da comunhão e, principalmente, a participação na igreja. Aqui a gente faz algumas aplicações já individuais. Primeiro aos homens. Homens, vocês são responsáveis por alimentar espiritualmente a casa de vocês. Vocês são responsáveis por criar as condições para que a sua família tenha o hábito de fazer tudo isso. É nossa responsabilidade agendar o culto familiar. É nossa responsabilidade o nosso filho acordar e ver a gente lendo a Bíblia, ver a gente orando. O filho vai imitar o pai, é inevitável isso. É tua responsabilidade. Mulheres, é sua responsabilidade auxiliar o seu marido nessa condição. Prepara o ambiente. É muito ruim, por exemplo, quando a mulher precisa chamar a atenção do marido, né? Senta todo mundo na mesa, o cara já pega o frangão lá e a esposa, vamos orar. É chato. É o papel dela. Tudo bem, ali dentro de casa, tudo bem. Mas prepara, dê as condições. Já deixe seus filhos lá preparados. Na hora que chegar o pai morrendo de fome ali, as crianças já fecham o olhinho. Não tem desculpa, o cara já vai se ligar que está preparado o ambiente. E ali a gente vai ter que fazer uma oração. Homens e mulheres, conheçam o papel de cada um de vocês. Vocês formam um corpo. Vocês precisam andar juntos. Não adianta o homem orar, a mulher não orar, a mulher orar, o homem não orar. Não adianta. Pega na mão da sua esposa, ora com ela. Ora na hora do café, na hora da janta. Eu me lembro, um tempo atrás, eu saí com o presbítero Marcelo. A gente foi pegar uma doação que a igreja recebeu e era um sábado. Aí, vamos comer. A gente entrou num restaurante, uma Casa do Norte. E aí a gente pediu lá a feijoada e tal. Dali a pouco chegou a comida. Vamos orar, presbítero? Vamos. Achei que ia ser uma oração silenciosa ali. De repente o presbítero começou a orar no meio de uma Casa do Norte, o pessoal tomando pinga lá. Eu olhei, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Quem esperaria no meio de uma Casa do Norte, um ambiente, né, não denegrindo, mas a gente sabe que é diferente do ambiente que a gente está acostumado aí, sem bebidas alcoólicas e tudo mais. E ele orou e todo mundo começou a orar e no fim lá alguém ainda grita amém. Opa, alguém ouviu. Essa é a ideia, essa é a ideia. Pega o seu filho, ore com ele. Jovens, adolescentes. Tem outro provérbio antigo aí que talvez vocês conheçam. O finalzinho dele vai dizer assim: os seus pais são crianças, como vocês vão ser quando crescer. Às vezes, vocês vão ter que ser os responsáveis por conduzir o pai de vocês a Deus. Quantas histórias nós temos que os filhos acabam conhecendo a Deus e através dos filhos os pais vão. A minha mãe, ela tem alguma dificuldade com crente, mas ela sempre falou, se for por conta de um filho meu, eu vou para a igreja. A gente está caminhando aí, tá vindo de vez em quando. Mas essa é a ideia. Não fica com a ideia de que eu sou adolescente e eu não tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade, assim como o teu pai e a tua mãe. Igreja.
O desenvolvimento, ele é individual. Mas pensa só, se individualmente todo mundo estiver desenvolvido espiritualmente, que maravilha não seria isso? A partir do momento que nós desenvolvemos a nossa capacidade espiritual de estar com Deus, estar em comunhão, ler a Bíblia, orar pelos irmãos, igual nós fizemos aqui no momento de contrição, orar com as crianças, a partir deste momento, vira hábito. Consequentemente, você vai querer orar mais, você vai querer estar mais com os irmãos, você vai querer mais ensinar as crianças, vai ser bênção. A igreja, ela tem a obrigação de manter atividades. Às vezes a gente pega lá o cronograma do reverendo Jonatas, puxa vida, tem atividade para o ano inteiro aí? Tem. Tem, sabe por quê? Porque aquele dia que a gente escolher ir na festa do nosso primo, e aí na festa dos primos é onde a gente encontra aquele tio que bebe um pouquinho a mais, aquela tia que a língua não cabe na boca, e às vezes você volta para casa chateado. Aconteceu tanta coisa ali que não era o que eu esperava para hoje, eu queria que fosse um dia legal, um dia de festa, e não foi. Não foi. Enquanto isso, lá na igreja estava tendo o EBF, estava tendo que seja uma feijoada da SAF aí, bazar, seja lá o que for. Perdemos. A igreja vai estar aqui para ajudar vocês a se desenvolver espiritualmente. Participem da EBD, venham aos cultos, aproveitem. Tanta gente querendo essa oportunidade e não tem. O verso 12 ainda vai dizer, com temor e com tremor. Temor, medo, é medo. Tremor, estremecer de medo. Não se preocupe. Aqui a gente pode sintetizar o temor e o tremor como um profundo respeito e obediência e um profundo respeito e reverência. Quando a gente tem respeito, reverência e obediência, a gente tem uma coisa maravilhosa: adoração. Pense em Isaías, capítulo 6. Isaías apareceu diante do trono de Deus. Estava lá, o profeta, e vendo a glória de Deus. O que Isaías fez? Fechou o olho e falou, morri, já era, acabou, eu estou diante da glória de Deus, os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo impuro, acabou, eu não posso ver a glória de Deus desse jeito. É esse o sentimento de adoração, não é medo no sentido de que vai me acontecer algo ruim. O temor e o tremor é adoração, é reverência. Voltemos à bicicleta. Normalmente é o pai que incentiva. Normalmente. Às vezes o filho está quieto lá e o pai vem, bora andar de bicicleta. Comprei uma bicicleta aí e a gente vai aprender a andar agora. O verso 13 tem algo que a gente pode aproveitar com essa analogia. Acompanhe comigo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a tua boa vontade. Irmãos, aqui é o grande embate teológico dos tempos. Soberania divina, responsabilidade humana. Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, o pastor falou que é para procurar os seminaristas. Tem 2, tá? Fica a dica aí. O que eu posso falar para vocês sobre soberania divina e responsabilidade humana? A igreja presbiteriana, ela se baseia nas escrituras. Em nenhum momento nas escrituras nós vemos Deus deixar de ser Deus. Se por um instante, um milésimo de segundo que seja, um tempo subatômico que a gente não consegue nem medir, Deus deixou de ser Deus, ele não serve. Se um dia ele parou para ver o que ia acontecer com a gente, para depois tomar uma decisão, ele não é mais Deus. Naquele instante ele deixou de ser Deus, isso não pode acontecer. Porque se em um instante ele deixou de ser Deus, quem garante que em outro instante ele também não vai deixar de ser Deus? Deus é soberano, quer a gente entenda, quer não. Como conciliar isso? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que você vai fazer, mas quem está te dando a orientação para você fazer, ou você só vai fazer porque Deus é que está executando isso em você. Irmãos, a gente não tem como conciliar isso. Não é vergonha a gente dizer que a gente não entende. Da mesma maneira que não é vergonha a gente dizer que não entende a Trindade. Ou alguém aqui entende a Trindade. Deus, Pai, Filho, o Espírito Santo, o Deus não é o Filho, mas o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não é o Filho. Quem entende isso? Se alguém entender, me procura depois que a gente cria uma sala na EBD, para o próximo domingo a gente vai resolver isso. A divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Quem entende isso?
homem e Deus ao mesmo tempo, mas morreu no alto da cruz. Como é que fica essa história? A gente não entende também essas coisas. Mas quando a gente fala da soberania de Deus, Deus mandando na minha vida, você vai ficar doente, você vai perder o emprego, você vai passar por isso. Não, isso eu não admito. Irmãos, às vezes o problema está no nosso coração. A gente não entende um monte de coisa na Bíblia. Mas quando mexe naquilo que a gente acha que tem controle, aí a coisa fica complicada. Aí eu não permito, eu não admito, eu declaro e determino que isso não vai acontecer comigo. Se for da vontade de Deus, será. Ele é soberano sobre a nossa vida. Não entendeu? Faça como eu. Dobra o seu joelho e diga, Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade. Eu sei que está na Bíblia, mas eu não compreendo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu preciso. Verso 14, acompanhem comigo mais uma vez. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo, bom judeu que era, obviamente, ele está comparando a situação da igreja com o que já havia acontecido no passado. E o que havia acontecido no passado na história judaica? A transição do povo da escravidão para a liberdade. Eles andaram pelo deserto 40 anos e andaram tranquilo, todo mundo alegre, igual os filipenses aqui, todo mundo... Não. Era toda hora. Moisés, está chegando. Moisés, tem água. Moisés, quero carne. Ô, Moisés, não dá para a gente voltar para o Egito, não. Meu, povo chato. Povo chato. Deus estava lá, em forma de fogo, em forma de fumaça, enchendo com a glória, mostrando para cada batalha que eles vêm... Escravos ganhando guerra no meio do deserto. Moisés, tem água? Meu, não tem água. Eu tinha batido naquela pedra também. Gente, é assim que as coisas funcionam. Sem murmuração. Deus está agindo na vida de cada um, queira a gente queira ou não. Amadurecendo, versos 15 e o comecinho do verso 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Eu cresci, eu desenvolvi, agora eu preciso amadurecer. Vamos lá, eu aprendi a andar de bicicleta, agora quando acaba a rua eu consigo virar o guidão e voltar para o mesmo lugar, só que isso não serve mais, isso já ficou chato. Eu quero hoje em dia é dar grau, né? Na minha época era empinar. Eu quero empinar a bicicleta, eu quero RL e um monte de manobra aí. Não dá mais para eu ser o simples cara que pedala e chega no final da rua, uns 10 da bicicleta vira na mão e volta. Não dá. Agora eu preciso amadurecer, eu preciso ser diferente. É como se você chegasse no meio dos seus colegas agora com capacete, joelheira, esse short que fica agarradinho, enfim. Todo mundo vai olhar para vocês e vai ver, opa, mudou. O negócio ali está diferente. A gente tem o exemplo de Daniel. Daniel, procuraram tudo nele e nada encontraram. Olha só que exemplo. Menino, já chegou lá não querendo comer. Meu, era diferente. Em outras versões da Bíblia, vai dizer que o povo de Deus deve brilhar como as estrelas. Olha só que legal. Se cada um se desenvolver e amadurecer individualmente, e assim como Paulo diz para a gente, brilhe como estrelas, nós teremos um monte de estrela brilhando, a gente vai ter uma constelação. Vão ver a nossa igreja de longe. Olha só que legal, imagina que aqui estivesse brilhando e tudo estivesse olhando, tudo estivesse brilhando e todo mundo estivesse vendo. O que ia acontecer? Via de regra, o brasileiro não pode ver fila, né? A gente entra na fila sem saber o que dá. É a mesma coisa com essa luz, esse brilho. Se tivesse brilhando, ia vir um monte de gente. E não era isso que acontecia com Israel? Quando Salomão era o rei e estava tudo prosperando, todas as nações vinham até Israel. Era porque lá estava acontecendo as maravilhas de Deus. Nunca se viu numa nação, uma nação tão próspera. Quanto ouro juntou, criou o templo. Era um lugar que todo mundo queria estar. Qualquer rei de qualquer nação queria ir lá ver quem é esse tal de Salomão. E aí é hora de brilhar, né? Eu sou Salomão, filho do Deus vivo, e aí cada um faça a sua parte. Legal, Ricardo. Devemos brilhar como estrelas. Como? Como a gente faz isso? Preservando a palavra da vida. É o que está no meio do nosso texto aqui. Preservando a palavra da vida.
Guardem, meus irmãos, guardem as palavras deste livro. Esse livro aqui, ele é atacado desde que ele nem era livro. Quando isso daqui ainda era rolo, já tinha gente querendo colocar coisa que não estava, já tinha gente querendo derrubar ali de ladinho. Proteja. Deus foi maravilhoso com a gente. O tanto que esse livro sofreu de ataque e até hoje está aqui, coisa divina, é coisa de Deus. Preserve a palavra da vida. Tudo isso com muita alegria. O finalzinho aí, finalzinho do verso 16 e o verso 18. Para que, no dia de Cristo, eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O dia de Cristo. O dia de Cristo não é o dia do Senhor. Não é o domingo, não é o dia que a gente separa. O dia de Cristo é o melhor dia da nossa vida. O reverendo Daniel um dia trouxe aqui o pior dia para a humanidade. Agora a gente está vendo o melhor dia para a humanidade. É óbvio que para uma parte da humanidade não vai ser o melhor dia, vai ser o pior. Mas para quem é cristão, para quem já entendeu que ganhou a salvação, agora só precisa desenvolver, vai ser o melhor dia, porque vai ser o dia que o Senhor Jesus, do jeito que subiu, vai voltar, vai aparecer, vai nos chamar pelo nome, e nós estaremos com Ele em glória, e aí já não tem mais choro, dor, ranger de dente, já não vai ter mais dúvida sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a gente vai compreender todos os requisitos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Paulo vai dizer que ele não correu em vão. O que Paulo está dizendo aqui é: eu vou ter a certeza de que o tempo que eu estive com vocês, vocês aprenderam sobre o Evangelho, vocês seguiram o Evangelho. Eu não vou correr o risco de chegar lá, ao lado de Jesus, e de repente não achar o meu melhor amigo. Aquela pessoa que eu ensinei desde pequeno não está lá. Eu tenho certeza que vocês vão estar. Eu não corri em vão. Paulo sabia que ele podia morrer, mas mesmo assim ele se alegrava. Ele se alegrava porque a igreja estava pregando o evangelho, apesar da ameaça dos falsos mestres. Ele pede também, né? Se alegrem também. Se alegrem. Eu estou preso e eu estou feliz. Vocês estão livres. Estejam felizes. A mensagem do apóstolo Paulo aos Filipenses é um chamado à unidade e à humildade. Ele vai dizer assim, pois, ou seja, tudo que ele já tinha dito no começo da carta se concretiza. A mensagem para nós, hoje, Igreja Presbiteriana do IPES em 2023, continua sendo um chamado à unidade e à humildade. A diferença é que é para a gente crescer, desenvolver e amadurecer com muita alegria. O exemplo de Paulo, ele é belo, mas não porque era Paulo. O exemplo de Paulo é belo, é perfeito, porque ele levou a salvação até onde ele conseguiu. E é mais belo ainda porque ele fez tudo isso imitando um outro homem. Igreja Presbiteriana do IPES, assim, pois, amados meus. Eu vou tentar consertar o começo do sermão que eu falei que eu ia estragar com os advérbios. O Senhor Jesus, ele é o exemplo de unidade e humildade com a igreja e com o Pai. Ele é um exemplo de humildade porque, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, para que a gente não precisasse ter trabalho. Imagina se a gente tivesse que ganhar a nossa salvação. É possível, nós sabemos disso. Nada que a gente faz é perfeito. E quando a gente faz achando que está muito bom, pode ter certeza que não está. Jesus fez muito melhor. Jesus subiu no alto da cruz para que nós ficássemos livres do peso do pecado. A salvação garantida, não nos nossos méritos, mas no sangue precioso do Senhor Jesus, que nos lava. Com esse sangue precioso, nós temos a certeza de que no dia de Cristo, nós estaremos lá com Paulo.
E ele vai virar para a gente e vai dizer, não corri em vão, porque eu também recebi a tua carta, Paulo, você estava certo. O evangelho chegou até mim. Se você já compreendeu tudo isso, se você já entendeu que a salvação só dependia de Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, segue o jogo. Segue o jogo, cresça, desenvolva, vida de oração, leitura bíblica, converse com seu filho, converse com a sua esposa, as crianças, pergunta as coisas para o pai, os adolescentes também. Segue a vida, isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente ser diferente no sentido cristão. Se você ainda não entendeu qualquer ponto sobre a salvação, considere o que você vem ouvindo aqui domingo após domingo. Nós fazemos o convite. Esse convite não é para agora, não. É para você ponderar em tudo que você ouviu até hoje. Para você dobrar o joelho na tua casa e pensar acerca de tudo que você está ouvindo sobre o Senhor Jesus, sobre Deus, sobre a salvação. Considere crescer com a gente. Considere se desenvolver com a gente. Considere amadurecer com a gente. Considere fazer tudo isso com alegria. Nosso sermão está encerrado. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus aplique isso de verdade em nossa vida. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós colocamos toda a majestade, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a soberania nas tuas mãos, Pai. Nós entendemos o nosso lugar perante a tua majestade. Nós sabemos o quão somos pequeninos diante de tanta glória, Pai. Que o Senhor coloque no nosso coração o mesmo sentimento que o Senhor colocou no profeta Isaías, Deus. Que nós possamos entrar em tua presença com temor e tremor, Deus. Mas que isso não seja por medo, e sim por adoração. Estamos ávidos, Pai, por este dia, o dia de Cristo, um dia que o Senhor voltará e nos chamará para o santo lugar. Obrigado, Pai, obrigado pela salvação no teu sangue, no sangue precioso do teu Filho, este sangue que nos lavou, nos redimiu, que cada vez mais, Pai, o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor transforme, e cada vez mais, Pai, o nosso eu saia de dentro do nosso coração, para que o seu Santo Espírito ocupe, Pai, integralmente, totalmente, tudo que há em nós, e nós possamos, Pai, com alegria, desenvolver a nossa salvação. É em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que oramos e agradecemos. Amém.